só 4 aulas. O primeiro módulo é 4 aulas só. Semana passada foi Êxodo, nós vimos. Hoje nós vamos dar uma passada nem por cima, é pelos ares de Levítico e Números. E semana que vem é Deuteronômio. E aí terminaremos o primeiro módulo. Aí vamos avançar para o segundo, que é os livros históricos. 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Ruth, Esther, Neemias e Esdras. E por fim os livros poéticos. Esse curso, ele é praticamente feito em casa. Aqui você tem uma visão geral do que é cada livro. E em casa você vai realmente estudá-lo afinco. Aqui o que nós podemos passar e o que nós, dentro da graça de Deus, é apenas um esqueleto daquilo que é o livro que você e eu podemos estudar. E nós começamos aqui com Levítico, que podemos também pensar que é o livro das leis. O povo de Deus sai do Egito, ele vai para o Egito lá com José e Jacó, e sai com Moisés, o libertador, mas sai um povo meio a Bangu, sem eira nem beira. E quando Deus encontra ele lá no Sinai, como nós vimos lá na aula passada, Deus dá leis para o povo dele, para que se torne um povo santo, separado, e um povo justo. O tema de Levítico, a apostila está no grupo, tá, pessoal? A apostila, desde o Gênesis, o menino lá, o Êxodo, e essas duas aqui também estão no grupo. E meu telefone está lá, qualquer dúvida, você pode me ligar ou então mandar uma mensagem, tá bom? A gente pode tirar a dúvida dentro do possível. Então, o tema do Levítico, é comunicar as maravilhas de Deus, comunicar a maravilhosa santidade de Deus, de Israel, e delinear os meios pelos quais o povo poderia ter acesso a ele. Nós temos acesso pela graça, pela cruz, né? Mas o povo de Deus, quando sai do Egito, precisava de um caminho para chegar a Deus. Então Deus coloca leis e condições para que esse povo chegasse, para que o povo dele chegasse a ele. E isso é delimitado e delineado em Levítico. Aqui é o quadro específico que vai mostrar o que acontece no livro, que é a necessidade do sacrifício, de escolher mediadores sacerdotais, de um povo ser separado, de um dia único no ano, que é o dia da expiação, e o viver santo. Bênção e maldição e ofertas da dedicação. E o propósito do livro? O propósito: Israel era uma nação santa, separada, para ser um povo especial de Deus. E ele iria cumprir uma missão especial para Deus sobre a terra. Assim como nós, no livro de Pedro, para que nós somos a nação santa e sacerdócio real. Esse povo também, quando sai do Egito, o objetivo era esse: tornar um povo santo e um sacerdócio de Deus para as demais nações. O povo não cumpriu e Deus colocou isso sobre a igreja, mas isso é outra história. Então, era uma missão especial sobre a terra. Conforme Deus diz: eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. A nação de Israel era dentro daquelas nações do Oriente Médio, naquela época, e até hoje, se eu não estou muito fora do tom, era a única nação que cria num Deus invisível, um Deus que não era feito em imagens, nem de escultura, nem de madeira, muito diferente do Egito ou até da Pérsia, onde eles foram depois levados cativos. Para ser uma nação santa, Israel precisava de um meio pelo qual essa separação pudesse ser mantida. E por isso que teve a lei, para dar um norte para eles, de como deveriam se portar para ser realmente uma nação santa. E esse norte, né, está basicamente no livro de Levítico, nas suas delimitações ali. Levítico esboça como Israel podia prestar a devida homenagem a Deus para cultuar
cultivar e manter a relação criada pelo compromisso com a aliança. Levítico é um livro muito peculiar. Enquanto o Gênesis vai contando a narrativa das criações, do princípio das coisas, e Êxodo vai contando a saída, Levítico não. Ele apenas vai delimitar a lei, os rituais, maneira de culto, estabelecimento do tabernáculo e como o povo deveria se portar para se achegar a Deus, um povo que era separado. No Egito, como nós vimos na aula passada, era uma nação politeísta, com muitos deuses. Já Israel não. Israel é um povo separado, monoteísta, um único Deus. Jesus, lá no livro de Marcos, ele fala: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Servia a ele. Então, um único Deus, monoteísta. Então, chega agora a necessidade de ter um sacrifício para que esse povo separado se comunicasse com Deus. Aí surge então o holocausto. O holocausto podia consistir em gado, ave, uma oferta queimada. Dá a entender que a vítima era totalmente consumida no altar. Tudo era dado para o Senhor e nada restava para o ofertante ou para o sacerdote. Nós vamos ver outros tipos de ofertas, mas o holocausto ele era totalmente consumido. Não sobrava nada. Totalmente queimado. Pertencia só ao Senhor. Não sobrava para o sacerdote e nem uma parte para o ofertante. A oferta de manjares, dentro ainda do sacrifício. A oferta de manjares consistia em farinha, azeite e era partilhado com o sacerdote. Essa oferta era ao Senhor, mas era também partilhado com o sacerdote, para a subsistência do sacerdócio. Seu propósito era um tributo de colheita paga ao Senhor soberano. Ofertas pacíficas. Podia ser gado, cabra, e o propósito era celebrar a aliança. Produzia um aroma agradável, atestado ao prazer de Deus ao ofertante. Parece meio monótono, mas cada oferta tinha o seu significado e o seu propósito. Ofertas pacíficas. Podia ser gado, cabra, e o propósito era celebrar a aliança. Produzia um aroma agradável, atestando o prazer de Deus no ofertante também. Oferta pelo pecado. Paz ou comunhão entre o ser humano e Deus não podia ser alcançada enquanto o pecado formasse uma barreira entre eles. Assim era preciso encontrar meios para sanar o problema. A nação santa, qualquer nação, ela tinha pecado. Então havia uma oferta especial para esse pecado. E essa oferta era mais ou menos o seguinte: o pecado podia ser involuntário ou consciente. A remoção dos pecados era não intencional, exigia sacrifícios específicos. Havia níveis de oferta para o sacerdote, desde o sacerdote, príncipe, povo e pessoa comum. Se tudo fosse segundo o ritual, o intento correto, o pecado seria perdoado. Nós temos da expiação aqui, né? Expiação. Nós temos o modelo que é o bode expiatório, que era quando a pessoa ofertava, o sacerdote colocava a mão e o pecado da pessoa transferia para o bode, para aquela oferta, para o bode não, para aquela oferta, e aquela oferta sumia, dava um jeito do bode sumir, era o bode expiatório. Isso se tornava muitos rituais, era uma vez por ano. Nós vamos ver aqui que é uma vez por ano o dia da expiação. Era quando o pecado de toda a nação era expiado. E nesse momento, quando eu falo aqui da oferta pelo pecado, Deus traz uma liturgia para que a pessoa pudesse ofertar gado, ou como diz aqui, cabra também, para que aquela oferta retirasse o pecado da pessoa. Um pecado que muitas vezes foi involuntário e inconsciente. Há pecados que são voluntários e conscientes. Esse aí é outro tipo de oferta. Oferta da transgressão. Um carneiro sem defeito. Você deve lembrar daquela passagem lá de Malaquias, quando as pessoas ofertam ao Senhor. E Malaquias traz uma palavra dura ao povo, que diz que eles ofertavam os mancos, os cegos, os com defeito,
aqueles que não tinham valor algum. E Malaquias fala: oferta isso ao teu governador, vê se ele aceita. Deus também é um Deus puro, santo, e não aceita migalhas, e não aceita qualquer coisa. Ele fala aqui que é um carneiro sem defeito. Mas sem defeito, vai perder o carneiro? Vai perder o carneiro. Vai perder o boi? Vamos colocar assim, vai perder o boi. Porque você está ofertando, a nação estaria ofertando e dando a Deus pela sua transgressão. Então não poderia ser uma coisa com defeito, é sem defeito. Algo totalmente novo, sem problema algum. Sacerdotes e as ofertas. Era um breve manual para o sacerdote, a fim de instruir seus líderes ao culto acerca dos rituais adequados, sacrifícios e ofertas. Isso aqui resume para o sacerdote o que ele devia fazer. Não lembro, não é Êxodo não, vamos mais na frente ainda. Que Deus separou Arão e a sua família para o sacerdócio real. Só eles poderiam ser sacerdotes, a linhagem sacerdotal. Separou os levitas para os ajudá-los. É como colocar pastores e diáconos, assim, na linguagem de igreja para nós. E Deus separa Arão e a sua família, e a sua linhagem para o sacrifício, para o sacerdócio. E essa separação também tinha regras. Não podia cortar a barba, a roupa, os seus trajes tinham uma maneira diferente também de trajar para que fossem distinguidos das demais pessoas. E isso Deus separa e dá um manual completo de como o sacerdote deveria se vestir, se portar, para que pudesse oferecer a Deus. Deus, na verdade, vamos ver daqui, né? Deus, na verdade, coloca o sacerdote como mediador entre o povo e Deus. O povo não se chegava a Deus. O sacerdote chegava a Deus em nome do povo. Por isso que o sacerdote tinha todo um traje, toda uma linhagem, todo um aparato de vestes para que ele pudesse se achegar diante de Deus. Necessidade de mediadores, é o que nós vamos ver agora. Necessidade de sacerdotes, mediadores. A consagração do sacerdote, em Levítico capítulo 8. Moisés convoca toda a congregação para que se reunisse diante do tabernáculo, onde testemunharia a consagração de Arão e seus filhos ao sacerdote. Isso aqui, esse momento, é Deus que escolheu Arão. Não foi ideia de Moisés, não foi eleição na nação, não. Deus escolhe. Uma coisa que nós vamos ver sempre na palavra de Deus, sempre pelo menos no Velho Testamento, que nós estamos lendo, na verdade, Deus é que escolhe. A pessoa não se lança e ninguém escolhe a pessoa. Deus escolhe. E Deus escolheu Arão e os seus filhos para esse sacerdócio. A ornamentação deles pelas vestes e outros acessórios lhe fornecia identidade, falava simbolicamente do significado e da função do seu ofício. Por exemplo, quando eu chego na Câmara dos Deputados, geralmente o deputado está de paletó, de gravata e bem vestido. O seu assessor não é necessário que ele esteja. Pode ser que ele esteja, mas não é necessário. Mas o deputado, o senador, não. A sua veste tem que estar impecável. Se nós quisermos podemos colocar assim para a vida de Arão e de seus filhos. As suas vestes não poderiam estar manchadas, não poderiam estar sujas, deveriam estar sempre limpas e trincando, porque isso ia diferenciá-lo das demais pessoas e demais seus compatriotas que o vissem, identificariam que ele era o sacerdote. Quando olhasse para aquela pessoa com as vestes limpas, com aquela ornamentação, com aquele turbante, saberia, aquilo ali é o sacerdote. É aquele que é o mediador entre eu e Deus. Sabe que no Novo Testamento isso foi desfeito em Jesus, né? Mas vamos falando do Velho Testamento, do Antigo Testamento. A função era oferecer sacrifício, cujo propósito era colocar em vigor a unidade entre Deus e seu povo. Uma coisa que a gente percebe tanto
Levítico e Números, é que Deus sempre vai preservar pela aliança que Ele fez com o povo dele, lá no Sinai. Deus sempre vai querer que a aliança seja preservada, honrada e vigiada. Também cabe a nós, também no Novo Testamento, a aliança entre nós e Deus também. Mas Deus sempre vai prezar por essa aliança. Deus nunca quebrou, e nós não vamos ver Deus quebrando a aliança. Sempre as pessoas que quebravam a aliança. E o sacerdote era essa pessoa que ele colocava em vigor a unidade entre Deus e o povo, e havia uma grande variedade de ofertas, atentando assim a sua importância. Levítico vai falar também que quando Deus separa a Arão e seus filhos, e os levitas, Deus separou os levitas, eles não iam ter herança na terra prometida. As demais tribos teriam a herança lá na terra, quando entrasse lá em Canaã e antes de Canaã também. Alguns quiseram ficar antes do Rio Jordão. E esses teriam herança, repartiriam a terra, mas os levitas não. A herança deles era o Senhor. Então, para eles se alimentarem, para eles poderem continuar vivendo, eles poderiam participar das ofertas também. Algumas ofertas, a maioria delas, eles também poderiam participar. Sendo que a primeira que nós falamos que é o holocausto, eles não participariam. Mas em outras ofertas, sim, eles teriam uma parte sobre elas. E isso era que ia mantê-los também vivos e suas famílias também. Isso fracassou. Bora ver. Como era bom se tudo fosse perfeito, né? A gente vê lá no livro de Gênesis, tá tudo perfeito, né? Só foi aquele negócio de comer aquela fruta lá, né? A pessoa quis comer o piqui, aí não deu certo, né? Deu ruim, né? Ou seja, quando a gente falha, tem várias consequências, como vocês viram no trabalho que vocês fizeram. Até hoje nós estamos pagando por aquela desobediência. E também houve não vamos falar todo fracasso, mas que houve uma falha também no sacerdócio. 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram fogo estranho. Você deve ter ouvido já isso, né? Que eles oferecem fogo estranho diante do Senhor no altar de incenso. Essa violação provocou uma grande vingança, uma rápida vingança. Arão e seus sobreviventes tiveram que permanecer no tabernáculo para completar as ofertas. Quando Nadab e Abiú pegam lá o incensário e vão oferecer a oferta, alguns estudiosos, alguns pesquisadores dizem que eles estavam bêbados. Eu não posso afirmar, nem posso também contestar. Mas alguns dizem que eles estavam bêbados, ou que eles fizeram alguma coisa que não agradou o Senhor. E isso soou como fogo estranho, e Deus consumiu eles. Até aí, tudo bem, vamos lá. Só que Deus fala a Moisés para que Arão não chore a morte de seus filhos. E para que Arão também não se envolva no velório dos seus filhos. Deus, naquele ato, para Deus, suscitou ele tanta ira, que Deus fez tudo isso. E o que eu olho muito para a minha vida agora, né? Para a minha vida. Que eu nunca ofereça fogo estranho. Porque certamente tem um preço a pagar. E o preço para Nadab e Abiú foi a morte. Que eles foram, o mesmo fogo que eles ofereceram veio sobre eles e os consumiu. E não somente eles, mas também Arão não pôde velar os seus filhos. E nem chorar por eles. Então Deus, quando as coisas estão mal feitas, não adianta remendar. Muitas vezes a pessoa, o homem, a mulher, faz algo errado, beleza. Em vez de se arrepender, ele quer dar uma melhorada e tentar ajeitar. E não tem como ajeitar. Não tem como ajeitar. Esse fogo estranho consumiu Nadab e Abiú e consumiu também, às vezes, até o coração de Arão. Ele não pôde chorar e nem velar os seus filhos. E isso tudo foi quando Deus escolhe os mediadores sacerdotais. Alguma dúvida aí, pessoal? Bora lá, então. Separação entre o puro e o impuro. Quando sai do Egito, nós vimos na aula passada, eles saem totalmente contaminados com a ideia politeísta.
saem totalmente absorvidos com a culto a um Deus que eles pudessem ver. Tanto é que lá no Monte Sinai, quando Moisés sobe e demora, eles confeccionam o bezerro de ouro e dizem: esse é o nosso Deus que vai à nossa frente. Então Deus precisava, não Deus, a nação precisava separar o puro do impuro, porque eles trouxeram uma cultura egípcia. Hoje nós temos as pessoas, nós temos, vamos colocar a igreja, uma dificuldade com o homossexualismo, mas isso não é de hoje, não é de hoje. Egito tinha, na Grécia era cultural, em Roma nem sabe nem pensar, mas só que Jesus, ele não se envolveu com isso e caminhou, e nós não podemos também parar com isso. Nós temos é que continuar. Condena o pecado, ama o pecador. Não podemos ficar degladiando. As pessoas vão para debates, mas o que é que a igreja ganha com isso, né? A igreja precisa ganhar pessoas. Então, Deus tinha que fazer isso, separar essa cultura poluída que eles trouxeram. Eu e você também trazemos uma cultura. Alguns nasceram em berço evangélico, louvado seja Deus por isso. Mas a sua maioria, a igreja em sua maioria, ela veio com a cultura do mundo. E isso não é demérito. Mas isso quer dizer que nós temos que dizer lá em Romanos 2, renovar nossa mente. Então o povo de Deus também precisava ser renovado e mudar sua mentalidade. Quando nós vimos na aula passada, eles saem do Egito, são retirados, mas saem com a mentalidade de escravo. Deus manda o maná, Deus manda a água, Deus dá codornizes, mas eles têm saudade da cebola e do pepino. E vez por vez, querem destituir Moisés, levantar um capitão e voltar ao Egito. É a cultura do escravo. A cultura do escravo na nossa vida hoje é essa: as pessoas querem voltar para o mundo, da onde eles já saíram, da onde eu já saí, da onde quem eu era. Eu queria voltar lá para o lamaçal. Então Deus precisava tirar essa mentalidade do povo dele, que é essa descontaminação. Aí vem a consagração. Aí vem a separação. Aí tinha que ter os animais também, né? A santidade ou separação do povo devia ser ilustrada por hábitos alimentares. Muitas vezes ele não entende por que esse animal não pode, por que isso não pode. Justamente para isso, para dar um entendimento às pessoas do que é ser puro, do que é ser impuro. Então os animais entraram nessa questão. Nem todos os animais eram adequados ao consumo humano. Nem todos. Até hoje me parece que o judeu não come carne de porco. Pelo menos ortodoxo, né? Não come carne de porco. Porque quando Deus coloca aqui, Deus coloca que o porco é um animal impuro. Não só o porco, mas aquele que tem 2 fendas, essas coisas, Deus coloca como impuro. Para tirar a mentalidade, na verdade. A impureza após o parto. Tudo isso no capítulo 12, tá, gente? A impureza após o parto. O nosso referido resguardo, né? A mulher tem um resguardo, né? Olha a situação. Às vezes, quando eu leio isso, eu falo, mas isso é tão bobo, né? Mas olha a situação. Eles estão no deserto. Eles não estão numa cidade. Não tem a higiene, não tem o aspecto sanitário que nós temos hoje. Eles estão no deserto. A mulher tem um filho, tem muito sangramento, tem a placenta, tem um monte de coisa. Então Deus manda resguardar essa mulher por 30 dias, 60 dias. Depois o sacerdote ia lá ver se ela tinha parado de sangrar e tal, para que ela pudesse ser novamente inserida no arraial. Parece loucura, né? Mas você tem que observar o contexto. Eles estão no deserto. Professor, o que é a diferença no resguardo da mulher e o nascido? Porque o nascido era diferente. Nós vamos saber isso quando perguntar a Deus. Tem isso mesmo. Está dentro dessa história aqui também. Quando é homem é 30 dias, quando é mulher é 60. Deus é machista? Não sei. Mas tem isso.
Tem isso também. Isso tudo faz parte também de uma pureza do povo de Deus, que Deus requer de Israel, tá bom? Da enfermidade. A gente olha assim, parece ter uma coisa estranha, mas não vou nem colocar, senão vai encobrir da aula. Sobre a enfermidade. Lembra dos 10 leprosos? Jesus curou os 10 e só um voltou para agradecer. Israel tinha isso. Deus colocou isso no livro de Levítico, no capítulo 13, 14. Doenças infecciosas da pele ou fungos no corpo, nas vestes, em casa de afligidos, considerados como sinais de impureza. A lepra era a mais impura, levando o leproso ao isolamento total. Poxa, mas como é que é isso? No deserto. Você tem que entrar no texto, gente. Você tem que entrar na história. Estão no deserto. A lepra contagia. Aí a gente consegue... agora eu entendi. Porque tinha que separar. Agora eu entendi. Porque o sacerdote tinha que ir lá na casa dele, ver se estava tudo limpo. Porque está no deserto. Se ficasse um no meio do povo, ia contaminar toda a nação. Isso é uma questão de sanitarismo, mas é uma questão também de cuidar do impuro com o puro, tá bom? Aí emissões, impureza, o que sai do corpo, né? Emissões anormais por homens através de enfermidades, emissão de sêmen, fluxo menstrual, outros tipos de sangramento simbolizavam a impureza. Ah, pastor, poxa, mas esse negócio, por que isso é impureza? Ah, cara, sei lá, briga com Deus, meu. Deus colocou porque Ele queria, na verdade, preservar seu povo. No Egito também tinha algumas coisas. As pessoas eram carecas. Até as mulheres rapavam o cabelo, por causa dos piolhos. E uma das pragas foi os piolhos, né? Ou seja, nesse momento Deus vai criando uma situação que eles não tinham antes. Justamente para fazer a separação entre o puro e o impuro. Entre a contaminação e a não contaminação. Então simbolizavam impureza. A purificação era através de um ritual e sacrifício, para que a santidade do povo de Deus pudesse ser asseverada e mantida. Veja bem, tudo bem, tinha essa situação, mas tinha um meio pela qual ela pudesse sair dessa situação, que era a oferta, que era o sacrifício, que a pessoa daria para pudesse voltar novamente à convivência. Nós temos a necessidade do dia de expiação. Sacrifício, que é o holocausto, sacerdotes, separação do impuro com o puro, e o dia, que é o grande dia da expiação. Necessidade do dia da expiação. É o maior ato de purificação, era necessário no dia da expiação. Capítulo 16 de Levítico. O sumo sacerdote primeiro oferecia o sacrifício por si mesmo. Primeiro, o sumo sacerdote tinha que estar limpo, tinha que estar puro, tinha que ter acesso a Deus, para ele poder oferecer alguma coisa, né, ao Senhor. Então matava um bode, como oferta pelo pecado de todo o povo. Pegava um bode, na verdade, matava um e expulsava outro bode, que era o bode expiatório, como remoção do pecado de toda a comunidade, uma vez por ano. O dia da expiação, 2 bodes. Um era morto e outro era expulso. Morto totalmente, consumido, nada sobrava. E o outro colocava a mão sobre ele e aquele bode mandava ele para o deserto. E ele sumia. É como se Deus estivesse falando. O pecado que estava sobre aquela pessoa, nesse dia de expiação, esse pecado não existia mais, sumiu do mapa. Ou na morte, ou então ele foi para o deserto e acabou. Certo? A necessidade de viver santo. Sacrifício e sangue. Uma vez que o sangue equivalia à própria vida e era o meio ordenado por Deus para realizar a expiação, nenhum animal podia ser morto fora do tabernáculo. Havia um lugar central, um lugar separado, aonde deveria se fazer esse sacrifício, que era o tabernáculo. Tem uma imagem do tabernáculo,
Eu não lembro bem, tem uma imagem do tabernáculo em uma canção, então em um livro, que mostra como é que era o tabernáculo, era bem grande, e tinha 3 divisões, que era o pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar. No pátio, onde as pessoas podiam ficar, os homens, né? As mulheres não podiam, mas os homens podiam ficar no pátio. No santo lugar era só os sacerdotes, os levitas, que trabalhavam para confeccionar o sacrifício. E no santíssimo lugar, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para a expiação do pecado de toda aquela nação. Relações sexuais. Padrões estritos de santidade também precisavam ser observados. Eles vêm com a mente poluída, tá, pessoal? Do Egito. A mente é egípcia. 400 anos, nós vimos na aula passada. E eles vêm com essa mentalidade egípcia. E agora se torna um povo separado. Então tinham que ter algumas coisas que tinham que mudar. Padrões estritos de santidade também precisavam ser observados na área da relação sexual. Ao contrário das práticas do mundo pagão, o povo de Deus precisava casar-se dentro da sua própria sociedade, mas não de modo incestuoso. Não podia casar irmão com irmã, nem filho com madrasta. Tanto é que na carta de Paulo aos Coríntios, quando um jovem desse na igreja faz um ato de casar com a mulher do pai, Deus manda expulsar esse rapaz da igreja e virar as costas para ele. E dentro aqui era muito mais sério do que isso. O povo tinha que casar-se dentro da nação de Israel. E no decorrer da história, tanto em Números, como até em Deuteronômio, Deus vai mostrar que o povo de Deus, geralmente, ele não pisava na bola. Casava com as Malequitas, Moabita, casava com o povo estranho à aliança, mas Deus ele tinha colocado uma norma. E às vezes a gente pensa, poxa, mas é uma norma tão boba, aí as pessoas não seguem, não conseguem seguir, não conseguem andar, né? O povo tem que casar dentro da própria sociedade, mas não de modo incestuoso. Israelita com israelita, dentro da tribo, mas não fora do arraial. Pessoas fora da aliança. Por isso que é tão difícil. Não é que é impossível, mas é difícil quando uma pessoa é crente e outra não é, e aí contrai o matrimônio. Dá para fazer? Cada um é livre da sua vida, mas que não é fácil, porque cada um vai para um lado. É isso que Deus está preservando aqui, ó. Eu tenho uma aliança com vocês. A minha lei é essa, tal e tal e tal. Aí vem uma pessoa de fora que não tem essa aliança, e ela não é obrigada a se sujeitar a ela. Está entendendo? Por isso que Deus colocou, vai casar? Tudo bem. É dentro aqui, ó. Dentro do arraial. Não é possível que não tenha uma mulher bonita nesse arraial aqui todinho. Procura aí. Né? Tem que ir no mundo, na igreja, será que não tem? Então. Os relacionamentos interpessoais. A santidade de Deus significa que os israelitas precisavam manifestar santidade em seus relacionamentos interpessoais. Várias vezes o povo de Deus foi lembrado que o seu comportamento moral não é opcional para os cristãos que se chamam Jafé de Senhor. Deveria haver uma certa moralidade dentro do povo da nação de Israel. A nação deveria, os habitantes, né, os compatriotas, deveriam se respeitar mutuamente. Uma nação que, como nós vimos na aula passada, que saiu 600 mil homens de pé para a guerra, que deve ter no mais ainda do que uns 2 milhões de pessoas, deveriam respeitar-se mutuamente. Eles iam herdar a terra. E aquela tribo de Dan não poderia brigar, não poderia discutir, não poderia guerrear contra a tribo de Judá. Era isso que Deus queria fazer, era juntar e fazer das 12 uma nação. Por isso eles tinham que se respeitar e ter uma relação moral, interpessoal boa, para que pudesse se tornar nação, e sair da tribo e se tornar uma grande nação, que não é fácil. Vamos colocar o Brasil só para ilustrar. Às vezes as pessoas do sul repelem os que vêm do norte. E às vezes os que estão no norte criticam o sotaque do sul. Não é fácil. Imagina para Israel também. 12 tribos.
12 pensamentos divergentes e diferentes, agora uma nação coesa. Então Deus colocou também essas situações para que eles pudessem observar. Ofensas capitais. Tudo isso aqui é dentro de um viver santo, tá, gente? Isso mesmo. Ofensas capitais. Era um contraponto ao paganismo. O que a gente vai percebendo em Levítico é que Deus vai trazendo um nível de santidade que vai ser contrário, é um contraponto ao que o mundo estava oferecendo. Que eles conheciam o Egito. É contra o Egito, é contra os amalequitas, é contra os moabitas, é contra outras nações que eles passaram também, que tinham outro jeito de viver e de se posicionar. Era um contraponto ao paganismo. Os crimes capitais tendem a suprimir as diferenças entre o povo santo de Deus e o mundo em geral. Israel era um povo santo, separado, cujo estilo de vida deveria refletir sua separação para o serviço de um Deus santo. Homicídio. Ele era julgado. Só que nós vamos ver em números que o homicídio que era julgado, ele não era julgado de qualquer jeito. Se fosse só uma testemunha, não valia. Tinha que ter no mínimo 2 ou 3. Ou seja, Deus procurou sempre, quando traz sua lei, trazer uma lei justa, santa e justa, para que o povo dele se adequasse a essa lei. O culto e a santidade. A santidade deveria permear a vida religiosa de Israel. Santidade. É um termo hoje talvez maçante e talvez fora de moda. Mas sempre existiu. Sempre. Desde o Gênesis, que houve aquela situação lá, até o final. Quando Deus, a pessoa do seu Filho, vier reinar sobre a terra. O que vai ser observado é a santidade ao nosso Deus. Um viver santo. Santidade deveria permear a vida religiosa de Israel. O sacerdócio devia ter critérios rígidos de perfeição física para estar apto ao serviço. Quando a primeira vez que eu li Levítico, como era o sacerdote, eu falei, isso é muita bobeira. Não pode ser uma pessoa manca, não pode faltar um dedo, o Lula não podia, né? Não pode faltar um dedo, não pode ter o canto da barba mal feito. Eu falo, mas isso é bobeira demais, né? Não. Se Deus colocou, tem um propósito. Se Deus colocou esses aspectos para a pessoa colocar, que tinha que ser perfeito. Ninguém é perfeito, mas tinha que ser perfeito. Também traz na minha vida como pastor. A minha vida não pode ser de qualquer jeito. Eu tenho que observar algumas coisas na minha vida que eu tenho que mudar. Então Deus estabeleceu o sacerdócio, mas Deus requisitou também uma situação de perfeição naquilo. Não que eles chegarem a ser, não. Mas Deus requisitou uma situação de perfeição. Os sacerdotes tinham que estar cerimonialmente puros antes de tomar parte do sacrifício. Tem um momento lá, não sei se é em Números mesmo, ou é nos Profetas, que veio muita oferta, muito holocausto, muito animal para ser sacrificado. E os sacerdotes não estavam prontos. Então Deus dá uma direção que os levitas que estavam ali, que não podiam fazer esse serviço, mas se estivessem prontos, eles iriam fazer esse serviço enquanto o sacerdote não estivesse totalmente puro, totalmente pronto para esse ato. Dias santificados. Sábado, nós já sabemos disso. Páscoa, pães asmos, primícia, Pentecoste, trombeta, dia da expiação, que é o Impur, festa do tabernáculo e lembrança da caminhada no deserto. A gente fala que Israel é um povo muito festivo, né? Mas todas essas festas tinham um significado. O sábado era para guardar a santidade de Deus, porque Deus descansou no 7º dia, né? A Páscoa é que eles saíram do Egito. Páscoa com pães asmos. Fala da saída. Primícias, festa do tabernáculo, todas as festas. Eles iam para as festas, mas tinham um propósito. Era para lembrar de alguma coisa. E hoje também, quando nós temos festas,
Nós fazemos alusão a alguma coisa. Quando nós fazemos um congresso, por exemplo, o congresso tem um propósito. Ah, é para tal coisa. Ou é para esse propósito. É porque isso aconteceu ou vai acontecer. É porque Deus fez isso em nossa vida. As festas do mesmo jeito. Ah, Páscoa. Ah, a nova geração não passou, mas nossos pais passaram do Egito para o deserto. Então a Páscoa lembrava a saída do Egito. E as outras peças também tinham um propósito nelas. A consagração e a profanação. Deus exigiu que a violação da santidade divina fosse punida. Fato que ficou claro na narrativa acerca daquele menino que blasfemou. Em Levítico 24, depois você pega em casa, 24, do 10 ao 16, um rapaz, um filho, um jovem, ele começa a blasfemar o nome do Senhor. E Deus viu aquilo. E Deus traz um alerta para Moisés, e Moisés vai até a família e pega o menino. E depois das testemunhas falarem que ele realmente fez, a pena dele é ser apedrejado. Porque isso aqui, o que aconteceu? Ele violou a santidade. E Deus, ele preza muito pela santidade. Parece algo extremo, mas eu volto a falar. Olha de onde eles saíram. Eles estavam no Egito e estavam no deserto. Uma coisa que acontece na vida do povo de Israel e às vezes até na igreja, é quando 3 pessoas se unem para falar mal da liderança. Aquilo é tão interessante que você que é líder, um pastor que estão aqui, quando a gente percebe, não é mais 3 pessoas, já é 10. Daqui a 5 dias já é quase a igreja toda, alastra. É um trem do diabo, o trem alastra. E isso aqui é como se Deus tivesse cortado o mal pela raiz. Mas a gente pode falar, poxa, mas apedrejar Datã, Coré e Abirão, de 3, toda uma família e quase toda a sua tribo foram engolidas vivas, porque eles 3 começam e alastra por todo o seu clã. É muito rápido que alastra a maldade. E Deus, ele também, como nós estamos falando de santidade, de um viver santo, Deus, ele procura meios pelos quais a nação se torna nação santa. A gente vai vendo aqui, é muita lei, né? Parece ser muito peso, mas não é. Tem um negócio aqui interessante, que é o ano sabático, ou o ano de jubileu. Era para ter testemunho da condição de Israel como povo santo. A terra, como povo, precisava ter descanso. Assim, a cada 7 anos, assim também os que habitavam haviam sido obrigados a ser escravos, eram libertos no ano de jubileu. Nesse momento, nesses 7 anos que se passaram, os escravos não libertos. Porque Deus não criou a escravidão, né? Se tornaram escravos no Egito, mas Deus não queria que a nação escravizasse os demais. A viúva lá de Eliseu. Nós temos uma dívida impagável. Daqui a pouco vai vir um credor e vai levar meus filhos como escravos, porque podia. Era o jeito de pagar a dívida. Mas aqui no ano sabático, se alguma família se tornou escrava, ela era liberta. Era livre para voltar à liberdade. Porque Deus nunca quis e não quer escravidão. Bênção e maldição. Capítulo 26. E eu estou me demorando. O texto reforça a ideia da aliança. A obediência era bênção, enquanto a desobediência era maldição e julgamento. Assim a exortação geral introduz bênção e maldição. Nós vamos ver aqui, e mais ou menos aqui também, não estou lembrado aonde, aqui em Números, que Deus traz as bênçãos e as maldições. Deus estabelece bênção quando se obedece. E maldição e julgamento como desobedece. E é bem claro isso em Levítico, em Números e lá no Éden. Mais lá no Éden do que em qualquer lugar.
quando Eva e Adão comem do fruto proibido. É uma desobediência simples? Sei lá se é. Mas aquela desobediência trouxe toda uma maldição para a terra, para a serpente, e trouxe um castigo para o homem. Oferta de dedicação. Essas leis talvez indiquem meios apropriados de responder às opções do estilo de vida, postulados pelas bênçãos e maldições. A dedicação de uma pessoa e suas posses ao serviço de Deus está no centro da santidade. As pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu posso orar e dar isso aqui e consagrar ao Senhor? Pode. É como consagrar um carro. Consagrou, o pastor da Luz do Mundo me falou isso uma vez, ficou na minha cabeça. Eu esqueci o nome dele, está lá no Tocantins agora. Consagrou ao Senhor. E quando for vender? Não vende. Ele me falando, né? Não vende. Ele tem que pedir a Deus de volta. Porque se ele deu para Deus, é de Deus. Ele não pode vender o que é de Deus. Então essa oferta de dedicação é assim. As pessoas consagravam a Deus. Mas eu quero de volta. Pode pegar de volta. Paga o valor dela, acrescido de 20% e pega de volta. Quando se ofertou, nesse caso aqui, quando se ofertava, quando se dedicava, tinha dado mesmo. Tanto é que os fariseus chegam para Jesus e falam: eu não posso ajudar minha mãe, eu não posso ajudar meu pai, são pobres, eu não posso ajudar, porque tudo que eu dei é corbã, é dedicado ao Senhor. E Jesus falou: honra teu pai e tua mãe. Você tem meios para honrá-los, não tem só a sua oferta. Ou seja, quando se dedica ao Senhor, está dedicado mesmo. O texto vai falar que se você quer pegar de volta, pode pegar, mas é aquecido de 20%, em alguns casos de 100% do valor do objeto. Os primogênitos e os dízimos não podiam ser dedicados ao Senhor, porque já eram da propriedade do Senhor. Em um momento lá, Deus fala que os primogênitos são meus. E cada primogênito era como um levita. Era trocado por um levita. Tudo que fosse dedicado de modo irrevogável a Deus não podia ser vendido ou resgatado para uso particular. Alguma dúvida aí? É rápido, mas é basicamente leis, rituais e estabelecimento de sacerdócio. E você vai tomar mais ciência vendo em casa e vendo nossa avaliaçãozinha de leve, bem tranquila. Números. Levítico, lei e ritual. Número, fala de jornada também. O tema é um diário de viagens que narra a jornada de Israel desde o Sinai até o Moabe. As narrativas e as leis em Números apresentam as condições para que Israel pudesse ter posse da terra prometida e desfrutasse. Números também é outro livro particular, peculiar, no Pentateuco. Ele é basicamente um roteiro, como aquele viajante que sai para ir para a cachoeira. Eu tenho que passar em tal lugar, tenho que passar por ali, me esquivar de tal coisa e chegar até lá. Números vai mostrando também como é que aconteceu de Israel sair lá do Sinai para chegar até de frente à terra prometida. O seu quadro específico é organização de Israel, como Israel é organizado através das suas tribos, como alguns deles rejeitaram a promessa, como peregrinaram fora da terra prometida, uma luta tiveram muitos obstáculos lá, nós vamos ver que eles subiram e depois não quiseram a terra, porque rejeitaram a terra, e uma nova preparação. O propósito é o material diversificado desse livro, aponta para um alvo comum, a posse da terra prometida por Deus aos patriarcas. O roteiro para sair ali do mar, né? Do mar, para chegar em Canaã, alguns dizem que daria pouco mais de 20 dias. E é verdade. Porque eles subiram lá no capítulo 16, se eu não estou enganado, para avistar a terra. E avistaram a terra. Só que rejeitaram a terra. E dessa rejeição,
Deus colocou eles 40 anos para peregrinar no deserto. Ou seja, o que estava tão perto se tornou, obrigado minha irmã, se tornou tão longe. O que estava tão ali teve que dar a volta, rodear para chegar ali de novo. Ou seja, é mostrar para Israel, para a próxima geração, e mostrar para nós também todo o diário, como foi dia a dia do povo de Israel. E o propósito? O propósito é esse, como eu falei, né? Mostrar como é que Deus colocou eles na terra. Israel é organizado agora para a conquista da terra prometida. A aliança com Israel fora concluída lá no Sinai. No Sinai, Moisés recebe as tábuas, né, da lei, e as suas estipulações sociais, políticas e religiosas haviam sido delineadas. Então ordenou que seu povo deixasse o Monte Santo e tomasse rumo à terra prometida. Como é organizado isso? O capítulo 1 vai falar. O censo dos homens da idade militar. Homens com idade militar. Hoje, homens com idade militar é a partir dos 18. Para baixo não conta. Está falando aqui. O censo dos homens da idade militar revelou uma força de ataque de 603.350 pessoas. Fora criança, fora jovens, fora velhos, idosos, fora mulheres. Então, imagina quanto que não era. Se cada homem tinha uma mulher, então 600 dá 1.200. Cada família tiver 2 filhos, dá 2.400. Aqueles que forem mais alegres tiver 3 filhos, então já vai para mais de 3 milhões de pessoas. Então era muita gente. Por isso que tinha que ter leis. Senão ia perder todo mundo. Cada um ia fazer igual juiz, fazer o que achava melhor. Levítico vai mostrando que não é cada um faz o que acha melhor. Existe um plano, existe uma carta, existe um modelo que deve ser seguido. Senão vira bangu, né? Cada um faz o que quer. Lá em Juízo aconteceu isso. Cada um fazia o que achava melhor. Então esse censo levantou 600.000 pessoas, homens. A promessa de Abraão havia se cumprido. Com esse exército, Israel estava bem preparado para tornar a terra prometida. Deus prometeu para Abraão que ele seria uma nação grandiosa, uma grande nação, né? Agora, tudo bem, Abraão, tá? Vamos falar das tribos. 70 pessoas vão para o Egito por causa da fome. E quando sai de lá, quantas pessoas não tem? 400 anos, tudo bem, 400 anos, não tô negligenciando o tempo, não, mas 70 pessoas para mais de 3 milhões de pessoas, Deus realmente fecundou aquela nação e fecunda até hoje, protegendo ela. O acampamento israelita foi organizado como uma morada do Deus, que é o seu tabernáculo, e que estava no centro, e os levitas sacerdotes acampavam mais próximo do tabernáculo. A função do levita, a função do sacerdote, do levita, era grandiosa. Contudo, eles não saíam de perto do tabernáculo. A figura do tabernáculo, quando você vê o tabernáculo de Moisés, é mais ou menos isso. O pátio, que era a geralzona onde o homem podia ficar, mas no santo lugar só o sacerdote levita. E mais na frente só o sumo sacerdote. No tabernáculo ali, naquela parte, naquele miolo ali, somente o pessoal que Deus tinha escolhido. Como Deus organiza então os levitas para o culto? Eram separados para o serviço especial do Senhor, como substitutos do primogênito de Israel. Quem é filho de Levi? É Gerson, Coate e Merari. Deus separou essas três clãs da tribo de Levi. E essa tribo de Levi simbolizava os primogênitos. Nós vimos aqui que a separação, Deus colocou, todo primogênito era dele, mas só que esse primogênito era representado pelo levita. Como preservação da pureza do povo de Deus. A santidade do tabernáculo deu origem a considerações de várias ordenanças ligadas à santidade e à separação. A bênção ensinada por Moisés e Arão e aos sacerdotes capta a própria essência do que significava para ser povo de Deus, e a sua presença graciosa, a presença graciosa de Deus. Havia toda uma situação na qual
essa casta religiosa simbolizava e estava ali mostrando como Deus era um Deus bom e maravilhoso. E esse sacerdócio tinha que ser separado e santo. Eles não podiam se contaminar. Nós vemos aqui no Levítico como que era rígido a separação deles, porque eles estavam representando Deus. Parece ser algo, sei lá, simples, ou até assim, meio que banal, mas eles eram representantes de Deus. É como você vai no órgão público, qualquer um, no oficial da PM, ou bombeiro. Aquela pessoa, ela não é a pessoa, ela representa o Estado. Quando se olha para o policial, para o agente público, e alguém desacata aquele agente, não é o agente, a pessoa do agente, é o Estado que está sendo desacatado. Aqui não era Arão, era a representação de Deus. É como se estivesse desrespeitando também, mas ele tinha que também andar de um jeito que ele se mostrasse como representante de Deus. E uma coisinha que tem nisso aí também para nós hoje, é que Paulo fala que nós somos embaixadores do Senhor. Eu nunca vi um embaixador, não dá para ver um embaixador mal amanhado, né? Um diplomata vestindo uma calça rasgada. As pessoas são bem alinhadas. Eles representam suas nações. E nós, como homens e mulheres de Deus, somos embaixadores. E nós também representamos um reino. Representamos um Deus. Mas isso é outra história, né? A provisão da morada de Deus no acampamento. Os respectivos líderes tribais das 12 tribos levavam suas próprias ofertas como tributo ao Senhor no tabernáculo, reconhecendo com isso a soberania sobre toda a esfera política e religiosa. Celebração da Páscoa e a saída do acampamento. A celebração da Páscoa precedeu o êxodo do Egito. Foi antes de sair que eles celebraram a Páscoa, né? No capítulo, lá na 10ª praga lá. A manifestação da glória de Deus que guiou Israel com fogo e nuvem durante a jornada no deserto seguiu a liderança divina. Em outros momentos, ao tocar da trombeta, eles partiam, levantavam. Eu quero só um parênteses aí. É nós, vamos colocar nós. Nós estamos na praia, está tomando banho na praia, lá em Maceió. Água tranquila, água transparente, os peixinhos correndo nos nossos pés. Se você ouvir a trombeta, meu irmão, tem que sair correndo, porque vai levantar acampamento. E não espera por ninguém. Quando a trombeta tocava, quem estivesse fazendo tinha que largar e preparar para partir, porque era hora de partir. Se a nuvem parasse, tudo bem, está tudo ali, vamos ficar aqui. Mas se a nuvem se levantou, tocou a trombeta, ó, pé na estrada. E é isso que está falando aqui, ó, a celebração da Páscoa, que tinha um momento na qual tocava a trombeta. E quando tocava a trombeta, era a hora de falar, ó, nós vamos se movimentar, nós vamos partir. Então não tinha muita coisa não. Quando a nuvem descia, quando a nuvem estabelecia, beleza, vamos ficar aqui um tempo. Mas quando era hora de partir, meu amigo, mas eu tenho que ir no mercado, não dá tempo não. É quando Jesus soar a trombeta, é quando soar a trombeta. Lembrei agora, ao ressoar da última trombeta. Meu amigo, quando ressoar, tomou banho, já tomou. Se não tomou, vai do mesmo jeito. Não dá tempo, me espera um pouquinho, não vai esperar não. Mas essa figura do soar da outra trombeta é isso aqui, ó. Soar a trombeta, o que está fazendo tem que largar e partir. Soar a trombeta, nós vai subir. Não vai no mercado, não. Nós vai subir, porque Deus está chamando a gente. Quem sabe, né? A rejeição da promessa, que é onde eles sobem e informam a terra. Após um ano, Israel segue para a terra prometida, mobilizando para a conquista. A nuvem estava direcionando o caminho e à frente Israel seguia a arca. Mal a jornada começava, tinha reclamação. Mal começou, eles passaram o Mar Vermelho. Chegaram em Mara, a água não era boa. O que acontece? Murmura.
Ah, amanheceu, não tem pão. Oh, que Deus não dá nem pão, né? Muita gente reclama. Se esquece que Deus é um Deus bom. Mas a jornada começa, reclamam e murmuram, insatisfeitos com o maná em relação à comida do Egito. Deus envia codorna e muitos foram vorazes para comer. Então houve julgamento. Rejeição do profeta. Deus escolhe 70 líderes para auxiliar Moisés, Miriam e Arão. Eles se levantam contra Moisés, porque Moisés casou com a mulher que era com Zípora, né? Não era da linhagem. E desafiam a autoridade. Só que Deus escolheu foi Moisés. Deus não está nem aí para quem Moisés casou. Deus escolheu Moisés. E como eu falei para vocês, quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, eles também eram profetas. Eles também tinham sonhos. Eles também tinham visões. Mas o que Deus fala de Moisés é: com o meu servo Moisés eu falo face a face. Vocês não podem se comparar a ele. E como punição, Miriam fica leprosa. E essa lepra atrasou 30 dias o povo de Deus sair e continuar a jornada. Ou seja, esse negócio de se levantar, meu amigo, a pessoa perde muito na vida. Rejeição do profeta, que foi Moisés. Rejeição da terra. Essa é uma parte triste no povo de Deus. Porque o relato ele é bonito. Só que as decisões são tão terríveis. Em determinado momento, Deus ordena o envio dos espias para verificar a prosperidade da terra. A terra era rica, era fértil. Contudo, 10 deles infamaram a nação, ressalvando o povo que habitava lá. 10 contaminou 3 milhões de pessoas. No final do livro, Deuteronômio, no final do livro mesmo, fala que somente Josué e Caleb entraram. Gente, é 3 milhões de gente. 3 milhões de pessoas, só 2 entrar. É estranho isso, né? Como infamar, ela pega um volume que ninguém segura. Então 10 infamaram a nação, exaltando o povo que morava lá. Apesar de tudo, Josué e Caleb se levantaram, revelando que Deus estava com Israel. E sim, o povo cananeu seria derrotado. O povo de Israel deu ouvido às más notícias, chorou, lamentou. Então a liderança de Moisés foi colocada em xeque. Eles também quiseram levantar um capitão para voltar para o Egito. Voltar não sei como, né? Eles não tinham a bússola para andar no deserto, mas quiseram voltar. Houve uma demanda tão grande para que Moisés abandonasse a liderança e levantasse outro líder para levá-los ao Egito. Deus se ira e Moisés se rende em intercessão, quando Moisés chora diante de Deus novamente. E assim aplaca o furor divino, mas como consequência, aquela geração não iria entrar na terra, exceto Moisés e Caleb. Em outro momento, alguns tentaram conquistar a terra, sem que Deus estivesse com eles, foram destruídos ao chegar na região montanhosa do sul, e assim agora começam 40 anos de peregrinação no deserto. Deus mostrou o seu poder, que ficou nervoso, que não aceitou aquela situação, Deus não queria entrar na terra. Então outras pessoas se levantaram e falaram: não, vamos subir. Deus falou: não sobe não. Moisés falou: não suba não. E Deus não está com você. Não, vamos subir do mesmo jeito. Subiram e foram mortos. Não adianta ser pessoas grandes ou pequenas. Se Deus não estiver, nem vai. Porque o negócio não vai dar certo. Pessoal, é o seguinte. Faltam 5 minutos. Ou a gente termina isso aqui ou fica para a próxima aula. Vocês que sabem. Vai mais uns 15 minutos mais ou menos. O que vocês acham? A gente termina ou pega na próxima aula? Melhor, né? Então bora lá. A peregrinação fora da terra prometida, a jornada nas planícies. Antes da terra. Houve um fato peculiar nesse tempo, que um transgressor do sábado, após a instrução do pecado voluntário. Sua morte e apedrejamentos salientam a severidade de tal pecado. Os caras são doidos, é? Deus colocou que era para guardar o sábado, não era para trabalhar, e o cara vai lá e trabalha.
É como se fosse um pecado deliberado. Não, eu vou fazer porque eu quero. E o destino dele foi morto. Rebelião de Corá contra a autoridade sacerdotal. Capítulo 16. Corá era levita, Corá não era qualquer pessoa. Quando pecados como esse acontecem, não é qualquer pessoa. Não é um membro. Sempre é na liderança. Não era um do povo de Israel que estava ali, não. Era um levita que se levantou contra Moisés. Isso se espalha por toda aquela família, alcança mais outras 2 famílias. Eles queriam estar na mesma posição de Arão e seus filhos. A história vocês devem lembrar dela. É quando Corá, Datã e Abirão chegam para Moisés e falam: nós também podemos oficiar o sacerdócio. Não é só esse menino aí não, Arão não. Nós também podemos. E há uma grande celeuma. Não foi coisa pequena, foi grande. E Deus se levanta e fala: Moisés, é o seguinte, separa as varas. Aquela que florescer foi quem eu escolhi. Beleza. Colocaram as varas lá de Arão, Corá, Datã, Abirão e colocaram lá. A única que floresceu foi de Arão. Beleza. Floresceu. Adão era escolhido. Beleza. Só que esse pecado não passou desapercebido. Moisés não fez nada. Mas Deus engoliu Datã, Corá e Abirão e suas famílias. O que é que tem a ver a família? Não sei. Eu sei que a terra engoliu Datã, Corá e Abirão. E suas famílias foram todos engolidos. E isso aí marcou também o Israel. Marcou também esse fenômeno. O julgamento divino traz a aniquilação dessas 3 famílias por completo. Ninguém sobreviveu. Sacerdotes. A congregação contesta a escolha divina dos seus líderes. Quando o bordão de Arão floresce, fica claro que Deus escolheu foi Arão. Em seguida, é detalhado os deveres e privilégios dos sacerdotes e levitas. Isso levou naturalmente a uma discussão de outras questões, em especial a purificação. O sacerdote, como eu falo, e o levita também, eles tinham que ser puros. Não podiam se contaminar com sangue, pessoas mortas, nada. Eles teriam que estar num certo nível de pureza. A falta de confiança na palavra de Deus. Israel chega em Cades Barneia 38 anos após. Então faltava 2 anos ainda no deserto, mas depois de 38 anos eles chegam em Cades Barneia. Nesse momento, Miriam e Arão morrem, porque Deus falou que ninguém daquela geração entraria na terra. Miriam e Arão já tinham morrido já. Houve uma murmuração, falta d'água, novamente. Moisés fica irado e ultrapassa a direção divina. Ao invés de falar para a rocha, ele bate na rocha. Ele falta com respeito diante da santidade de Deus. Esse ato resulta em água abundante e, em contraste, Moisés é proibido de entrar na terra. Às vezes eu pensava, hoje eu não penso mais, mas pensava, poxa, ato tão simples, por que foi rejeitado? E hoje em dia, né, eu penso, poxa, como eu represento Deus, eu não posso, né, estar muito exaltado em algumas coisas. Porque Deus me colocou para representá-lo. E Deus não é um Deus irado. É um Deus bom. Um Deus que abençoa. Um Deus que perdoa. Um Deus que me suporta. Um Deus que muitas vezes aplaca a ira e me dá graça. Então Moisés, naquele ato ali, ele bate 2 vezes na rocha. Naquela primeira vez ele bateu, porque Deus mandou bater na rocha. Mas nessa vez Deus falou para ele, fala para a rocha. E aí ele lá, não sei, ele estava, eu não vou ser sincero, talvez eu também bateria. Porque é 40 anos de um povo murmurento, gente. Eu na pele de Moisés, tá, pessoal? Eu na pele de Moisés. 40 anos a pessoa gritando no meu ouvido. Rapaz, eu não sei. Eu sei que ele não entrou na terra por causa disso também. Para Moabe, capítulo 20. Moisés faz planos para continuar a jornada até Canaã. O rei de Edom não permite a passagem e perde a guerra. Israel se motiva a continuar mesmo que se rebelasse por vez. Rei de Moabe, Bassã também tenta deter o povo de Deus, mas não consegue. Assim Moisés e seus seguidores finalmente chegam às planícies de Moabe, logo a leste da terra que o Senhor havia prometido.
Eles chegaram no limite, né? Daqui para ali é Canaã, é a nossa terra prometida. 40 anos. 40 anos. Obstáculos. Luta contra os obstáculos. A derrota dos amorreus e basanitas indicou que o caminho estava aberto para Israel conquistar a terra prometida. Antes de entrar na terra, porém, Israel enfrentava obstáculos rumo à terra prometida. Uma ameaça externa, Balaque. Vocês conhecem a história de Balaque e Balaão, né? Quando Balaque vai até Balaão e oferece dinheiro para Balaão amaldiçoar o povo, para que o povo não entre, não passe e tudo mais. Balaque aluga Balaão para que amaldiçoasse o povo de Deus. Deus alerta o profeta da inutilidade de amaldiçoar Israel. Mesmo advertido, Balaão seguiu esperando satisfazer Balaque, mas só diria o que Deus permitisse. O plano de Balaque reverte em bênção para o povo de Deus. Uma coisa a gente aprende na caminhada. Quando Deus abençoa, abençoa, meu amigo, já era. Quem quiser amaldiçoar, que amaldiçoa, mas se Deus abençoou, nunca vai dar para trás. Quando Deus colocou a mão, já era, vai embora. É o que aconteceu com Israel. Balaque quis amaldiçoar, mas Deus não permitiu. Toda maldição reverteu em bênção para Israel. Só que também o povo de Deus tem hora que é muito inocente. Ameaça interna. Na planície de Moabe, Israel se depara com o culto a Baal Peor, ficando assim atraídos. O zelo de Finéias evitou uma apostasia completa. Com a lança ele mata os cabeças do tumulto. 40 anos com a lei, que Deus tinha dado a lei já, mas eles veem as pessoas sacrificando e ficam assim acham bonito, né? Aquele sacrifício lá, e querem fazer, e Deus levanta Finéias, que também era um sacerdote, e os Finéias com a sua lança, ele mata. A gente vê muita morte, né, no Pentateuco, mas ele mata essas pessoas que insuflaram o povo de Deus. Uma nova preparação para a conquista. Um novo sucessor para Moisés, porque Moisés não podia entrar na terra. Deus proibiu dele entrar na terra. Deus revela sua vontade quanto a um sucessor para Moisés. Seria alguém que tornasse o mediador da aliança na terra de Canaã. Esse sucessor seria Josué, servo fiel ao Senhor. Alguém pode perguntar, mas e Caleb? Caleb também. Mas Deus levantou Josué. Josué tem um ato diferente de Caleb. Eles foram para a planície. Mas Josué, quando Moisés entrava para conversar com Deus, Josué ficava na porta esperando. Caleb não. E isso é que definiu a escolha de Deus por Josué. Josué sempre foi servidor de Moisés. Caleb é um homem fantástico. Sem comparação. Contudo, escolhido por Josué, porque ele foi um servidor de Moisés. Ele seguiu os passos de Moisés. Como seria o culto na terra prometida? As condições de vida estabelecidas na terra exigiam ajuste na vida e na prática religiosa. Novas regras para o sacrifício em dias santificados. Pureza. Medianitas haviam levado... É quando eu falo aqui que o povo de Deus às vezes é muito inocente. Não conseguiu com Balaque? Não conseguiu com Balaão? Não. Então vamos levar a mulher. E vamos ver se o povo caiu. E esse cair do povo também trouxe uma ruína para eles. Os midianitas haviam levado aos israelitas uma degradante devação em Baal Peor. E assim tinham que sofrer um terrível julgamento divino. Uma vez que a rebelião em Baal Peor envolvia imoralidade sexual, Moisés exigiu que os midianitas, não virgens, também fossem mortos. A prostituição foi um ato no qual Balaque fez com que o povo de Deus pecasse. Não conseguiu pela externa, veio pela interna. O diabo também é assim, gente. Ele vem quando a gente está vendo. Não consegue, vem quando nós não estamos vendo. É onde nós temos que vigiar cada vez mais. Está mais perto, a gente está sendo levado, vigia mais. Está vendo o pecado, sai dele. Não está vendo, sai também. É a mesma coisa de Balaque, é a nossa vida hoje. Quando nós estamos vendo, nós conseguimos se livrar. Quando não está vendo, nós temos que ter o olho atento. Tem que ficar esperto, como de Jesus, né? Simples como a pomba e prudente como a serpente.
Tem que ser prudente. Fazer coisas que nem sempre é o que Deus mandou fazer. Um novo retorno. Canaã era a terra prometida aos patriarcas. Mesmo assim, Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés pediram para ficar aquém da terra, antes do Jordão, onde eles estavam. Essas tribos, como a geração anterior, pareciam estar dispostas a rejeitar a terra que Deus havia prometido. Eu não sei o que aconteceu com eles aqui. Não saber eu sei, eu não entendi, na verdade. Porque a terra estava ali, e eles não quiseram entrar ali, quiseram ficar aqui. E ficaram. Eles foram lutar, mas a família ficou aqui, antes do Jordão, antes da terra. Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés. Na verdade, quando a gente vai estudar sobre o povo de Israel, que é levado cativo, esse foi o primeiro povo que foi levado cativo. Não entrou na terra, se perdeu com as outras nações. Depois é com os reis, vamos ver com os reis também, que eles se perdem lá. A nação do norte, ela se perde, fica na apostasia, fica só Judá e Benjamim. Então sempre tem essas pessoas que não querem, parece que rejeitam a terra prometida. Lembrança da jornada. Novamente é recitado o itinerário de Israel desde o Egito, para lembrar o cuidado de Deus através dos anos no deserto. As instruções finais acerca da conquista, da distribuição dos territórios entre as tribos prenunciam o cumprimento da promessa divina, conforme registrado no livro de Josué, que é mais na frente, nós vamos ver ainda. Mas quando chega aqui, nesse momento, é a divisão da terra. É como se fosse o despojo, né? É como se vai se dividir em cada tribo, como vai ficar à disposição da terra. Alguma pergunta, gente? Eu só lamento que está sendo muito corrido, porque é assim que nos é pedido, né? Para que seja passado para vocês, mas que vocês possam ver em casa. Porque na sua casa você vai ter mais calma, vai poder ver os fatos realmente como foram, como estão sendo, vão poder analisar, vão poder ver os aspectos bem claro em casa e entender como é que Deus se revelou no Pentateuco. Vamos lá para a chamada. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém sabe me dizer qual vai ser o resultado do jogo domingo do Fla-Flu? Não? Ninguém? Obrigado. É só para quebrar o clima, gente. Tá, eu vou ver aqui. Quem vai entregar a avaliação pode entregar, tá, gente? Estou recebendo aqui. Tem não. A pastora disse que tirou cópia das apostilas. Tirou? Não, essas não, as de hoje. Aqui, ó. É R$5. Quem vai querer? É R$5. Pegou não? Ah, já? Traz na próxima aula, então. Aqui, ó. Você tem essa aqui, a avaliação? Eu não sei se aqui se tá no grupo isso daqui. A apostila tá, eu não sei se tá isso aí. Aldemiro. Demiro. Cláudia. Cleia. Délia. Edna. Gleice. Gustavo. Itiel. Idioneide. João Paulo. Josefa. Josué. Jusileide. Juliana. Edna. Mas foi ela passada, não veio? Ué. Jurani. Laísa. Lilian. Márcio. Maria Aparecida. Maria Gislene. Meire.
Nivaldo. Paulo. Raquel, Renata, Rosileide. Sandra, Wesley, Iago, Zaine, Zizi. Bora outra. Ademir. Demi? Não, você não é Demi, não. Ademir Rezende. Olha, para mim que você tinha falado. Ademir Rezende. Adriana. Cadê eu? Adriana. Alzeni. Claudinei. Cristina. Davi. Edervaldo. Edilene. Eimar. Gabrielen. Genilson. Luiz Henrique. Indiana. Lucas. Lincoln, meu filho. Lincoln, Miquelen, Márcia Amaral, Robson Ferreira, Rosemary, Márcia, Rodemar tá aí, né? Rosemary, Tatiane. Thaís, eu vi ela aí. E o Wilson. E tá liberado, meu amigo. Até domingo. Até próxima terça.